O número exato de mortos no pico mais alto do mundo ainda é desconhecido. No entanto, o número certamente ultrapassa as 200. Cobertos por nevascas, soterrados por avalanches, eles permaneceram nas encostas para sempre. Os seus fatos de penas desbotam, os corpos são deformados pelo tempo e pelo frio, e os nomes são apagados da memória. A maior parte dessas pessoas está escondida, mas há aqueles que jazem a metros da rota, onde centenas de alpinistas passam todos os anos. Eles transformaram-se em lembretes silenciosos do preço da ambição. Os seus restos mortais tornaram-se parte da cultura do alpinismo. Recebem alcunhas, são usados para medir a distância até o objetivo, e rituais de silêncio são criados à sua volta. Eles tornam-se parte da montanha. Às vezes, literalmente, congelam tão profundamente que a fronteira entre o corpo e o gelo desaparece. E, talvez, o mais famoso desses marcos silenciosos seja o homem que era chamado de Botas Verdes. Ele jaz de lado, protegido por uma saliência de pedra. Um cachecol de lã vermelho cobre-lhe o rosto, como se tentasse esconder-se dos olhares alheios. Os braços abraçam firmemente o próprio corpo, numa tentativa de se proteger do vento e do frio mortais. As pernas estão estendidas na trilha, e todos os que sobem ao cume têm de passar por cima das suas botas de alpinismo verde neon. Cada passo ao lado daquele corpo é um segundo em que se percebe quão tênue é a linha, quão fácil é acabar no seu lugar. Muitos param, olham. Alguns desviam o olhar, mas voltam a olhar, como se verificassem se ele não desapareceu. Alguém senta-se ao lado por alguns minutos para recuperar o fôlego. O vento uiva a esta altitude de tal forma que abafa os pensamentos. O frio penetra através de 3 camadas de casacos de penas. E ele jaz ali há anos, imóvel, congelado no tempo. Durante muitos anos, as pessoas questionaram-se sobre quem se escondia por trás daquela alcunha. Hoje, sabe-se com certeza. São os restos mortais do jovem alpinista indiano Tsewang Paljor. Ele morreu durante a trágica nevasca de 1996, a mesma que tirou a vida do famoso guia de montanha Scott Fischer, e durante a qual Anatoly Bukurian realizou a sua heróica operação de resgate. Aquela tempestade durou quase um dia. A visibilidade caiu para 0. A temperatura desceu para 40 graus negativos. O vento derrubava as pessoas, virava as tendas, atirava o equipamento para o abismo. Mas, por mais de 2 décadas, ele foi conhecido apenas como Botas Verdes, devido ao calçado de cor viva que se destacava contra as rochas cinzentas e o gelo branco. O seu corpo permaneceu perto do cume norte. E sempre que a camada de neve não era suficientemente profunda, os alpinistas tinham de passar por cima das pernas estendidas de Paljor, tanto na subida como na descida. Alguns tocavam na sua bota para testar a estabilidade. Outros usavam-no como ponto de referência. Mais 300 metros até as Botas Verdes, depois virar à direita. Para a maioria das pessoas, a ideia de que estranhos passem por cima do seu corpo morto durante décadas parece um pesadelo. Mas muitos alpinistas veem isso de outra forma. Alguns até deixam testamentos pedindo que os seus corpos não sejam descidos, desejando permanecer nas montanhas para sempre. "Se eu morrer lá, que a montanha me guarde", escrevem eles. Não é romantismo. É a consciência de que a descida pode custar a vida de outras pessoas. Mas, para começar, vale a pena perceber por que é que as pessoas vão para o Everest. Desde 1953, quando Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay alcançaram pela primeira vez o ponto mais alto do planeta, a montanha começou a perder a sua aura de inacessibilidade e mistério. Mais de 4.000 pessoas estiveram no cume, o que representa mais de 7.000 tentativas de subida. Todas elas deixaram vestígios: lixo, dejetos, cilindros de oxigênio partidos,
tendas rasgadas e, por vezes, os seus próprios corpos. O Everest transformou-se na lixeira mais alta do planeta e no cemitério mais alto. Para os Sherpas e outros guias de montanha, a razão é simples. É um trabalho bem pago. Numa única temporada, um Sherpa pode ganhar o que a sua família não veria em vários anos de trabalho árduo na aldeia. Mas o preço desse dinheiro é o risco constante. Cada subida é como jogar à roleta russa. Para os outros, os motivos são variados. Os alpinistas profissionais veem o Everest como a conquista mais importante da sua carreira. Mas, a cada ano, aparecem nas encostas cada vez mais pessoas comuns, distantes do alpinismo. Cada uma delas persegue objetivos pessoais. Algumas querem um visto na biografia, para depois, em festas, dizerem de forma casual: "Sim, estive no topo do mundo." Outras procuram progressão na carreira. Por exemplo, na polícia e no exército indianos, a conquista do cume pode promover o avanço na carreira, abrir portas para unidades de elite, trazer uma condecoração. E um grande número dos modernos alpinistas de Instagram anseia pelo cume em busca de conteúdo para as redes sociais, para obter reconhecimento, acumular gostos, monetizar a popularidade. O capitão Mahan Singh Kohli, líder da primeira expedição indiana, fala sobre isso da seguinte forma: "Hoje, a subida ao Everest parece uma grande piada. Não se parece em nada com os velhos tempos, quando se tratava de aventura, desafios, exploração. Agora é apenas uma subida física com a ajuda de outras pessoas, como os Sherpas. O verdadeiro desafio hoje é subir ao Everest e não contar a ninguém." No entanto, não se deve pensar que, com o desenvolvimento da tecnologia e do alpinismo comercial, o Everest se tornou um passeio fácil. Muitos caíram nessa armadilha e o fim foi trágico. O equipamento moderno não anula os perigos principais. A falta de oxigênio destrói o cérebro. O frio mata em poucos minutos sem proteção. O cansaço acumula-se de tal forma que, na descida, as pernas simplesmente se recusam a obedecer. Excluindo as zonas de guerra, as altas montanhas são o único lugar na Terra onde encontrar restos humanos é considerado normal. Pessoas morreram em todos os cumes do mundo. Mas é no Everest que a probabilidade de tropeçar num corpo morto é especialmente alta. Há demasiados. E não se parecem com os corpos de uma morgue. Estão secos, mumificados pelo frio e pelo vento. A pele enegrecida, os lábios gretados, os olhos abertos, se as aves ainda não os alcançaram. O alpinista Ed Weistors descreve-o assim: "Imagine, está a subir, um dia lindo, e de repente, um corpo. Funciona como um despertador que o faz acordar. Um segundo antes, estava focado na sua respiração, no próximo passo, em como os crampons apertavam. E agora está parado, a olhar para alguém que não regressou. E percebe, não há diferença nenhuma entre vocês. Ele também era forte, preparado, motivado, mas algo correu mal." Estes encontros assustadores servem para a maioria dos alpinistas como um lembrete de quão perigosa é a montanha e quão próxima está a morte. Houve casos em que a visão de corpos mortos fez com que alpinistas dessem meia volta e descessem, talvez salvando assim as suas próprias vidas. Em 2010, o belga Van Hoer movia-se pela Rota Norte quando se deparou com algo de cor viva. Pensando que era uma pessoa viva a precisar de ajuda, Van Hoer aproximou-se rapidamente. O pulso acelerou, adrenalina. Ele já estava a pensar em como iria ajudar, que ações tomar. E então viu um saco de plástico. Alguém o tinha colocado no rosto do falecido para o proteger das aves. O alpinista estava morto. A julgar pelo estado do corpo, há muito tempo. "Pareceu-me errado continuar a subida", recorda o belga. "A certa altura, vi-me a mim mesmo, deitado naquele lugar. Simplesmente me atingiu. Não conseguia tirar aquilo da cabeça." Van Hoer certamente teria alcançado o cume. O tempo estava bom, ele sentia-se forte. Mas tomou a decisão de dar meia volta. Desceu vivo.
No entanto, a maioria dos alpinistas continua a subida, convencendo-se de que isso não lhes acontecerá. Sou mais forte, estou mais bem preparado, tenho um equipamento diferente. O cérebro precisa dessas desculpas para continuar a passar por corpos mortos em direção ao seu objetivo. Às vezes, esses encontros são de natureza pessoal. O Sherpa Chirempanda Idotya era um bom amigo de Scott Fischer, o guia de montanha que morreu na catástrofe de 1996 na face sul do Everest. O corpo de Fischer permaneceu à vista por muitos anos. Cada vez que passava por ali, Charing sabia. Ali estava ele, o amigo com quem bebia chá no acampamento base, brincava, fazia planos. Quando passas e vês o teu amigo deitado ali, sabes exatamente quem é, diz o Sherpa. Tento não olhar, mas os olhos acabam sempre por se virar para lá. Sempre. É como uma obsessão. Não consegues não olhar, mesmo que queiras. Agora, voltemos às botas verdes. Sabe-se muito pouco sobre o homem por trás desta alcunha. Então, Tsewang Paljor, juntamente com os seus companheiros de subida, Tsewang Smangla e Dorje Morup, morreu durante a tempestade de 1996. A mesma tempestade foi imortalizada no livro de Jon Krakauer, No Ar Rarefeito, e no filme Everest. Foi durante esta tempestade que Anatoly Bukrev demonstrou heroísmo e salvou várias pessoas, descendo e subindo repetidamente, no escuro, na nevasca, quase pelo tato. Paljor era membro da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana e morreu com apenas 28 anos. Tinha toda uma vida pela frente, talvez uma família, filhos, uma casa na aldeia, uma velhice tranquila. Mas a montanha levou-lhe tudo isso num só dia. Ele nasceu numa pequena e pobre aldeia em Ladakh, onde o vento uiva quase todo ano e a terra só dá colheitas aos teimosos. Tradicionalmente, a responsabilidade de sustentar a família recaía sobre o filho mais velho. Os seus parentes eram agricultores e mal conseguiam sobreviver. Todos os anos, uma luta pela sobrevivência. Por isso, depois do 10º ano, ele abandonou a escola e tentou entrar para a Polícia de Fronteira Indo-Tibetana. Isso deveria ser o seu bilhete para uma vida melhor e uma forma de ajudar a família. Um salário estável, um uniforme, respeito na aldeia, a possibilidade de enviar dinheiro para casa. Sendo um rapaz forte e atlético, Paljor entrou para a unidade de elite de alpinismo da Polícia de Fronteira, que planejava uma ambiciosa subida ao Everest. Eles deveriam ser os primeiros indianos a subir ao cume pela face norte. Era importante para o prestígio nacional, para o moral da unidade, para a carreira de cada participante. O irmão de Paljor recorda. Ele deve ter pensado que, se subisse, isso beneficiaria a família. Ele não estava nada nervoso. Estava realmente feliz com tudo aquilo. Juntava o equipamento, verificava as botas, aquelas mesmas, as verdes, umas 10 vezes. Dizia à mãe que em breve tudo iria mudar. Como já foi mencionado, a promoção após uma subida bem-sucedida ao Everest é uma prática normal na polícia e no exército indianos. Portanto, Paljor não podia perder essa oportunidade. Era a sua saída, a sua chance de tirar a família da pobreza. O líder da expedição era o comandante Mohinder Singh, um oficial experiente, mas não um alpinista excepcional. Ele escolheu Paljor para o primeiro grupo de ataque, juntamente com Smangla, Morup e o vice-líder Harbhajan Singh. Foi uma honra, significava confiança. Mas este grupo cometeu muitos erros. Os problemas começaram na manhã de 10 de maio. A equipe atrasou-se devido ao vento forte e depois simplesmente dormiu demais. Os despertadores não tocaram, ou foram desligados em estado de sonolência, com um só mais 5 minutos. A esta altitude, o sono é pesado, pegajoso, é difícil sair dele. Os alpinistas saíram do Campo 4 apenas às 8 da manhã, em vez das 3h30 planejadas. Perderam 4 horas e meia. No Everest, isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Dado o início catastroficamente tardio, eles decidiram subir o mais alto possível e fixar as cordas, mas não tentar conquistar o cume.
A descida teria de ser feita no escuro, o que significava morte certa. Simplesmente não haveria tempo de luz suficiente para um regresso seguro. Uma decisão sensata, mas a ambição é mais forte do que a razão. Às 14h30, a equipe já estava em altitude, mas o vento começou a intensificar-se novamente. A neve batia no rosto, a visibilidade diminuía. Singh deu uma ordem estrita: dar meia volta às 14h30, no máximo às 15h. Era essa a linha a partir da qual o perigo começava. No entanto, Harbhajan estava muito atrasado em relação aos seus companheiros. As suas pernas moviam-se lentamente, a respiração falhava. Quando ele lhes deu o sinal para parar e iniciar a descida, ou não o viram na nevasca que se intensificava, ou ignoraram-no. Observando-os a afastarem-se cada vez mais, Harbhajan Singh, com geladuras, tomou a decisão de descer para o campo 4 sem eles. Os dedos mal obedeciam, o rosto ardia de frio. O líder suspeitava que as pessoas tinham sido tomadas pela chamada febre do cume, um estado em que, devido à falta de oxigênio, uma pessoa perde a capacidade de pensar adequadamente e pode continuar a mover-se em direção ao cume, aconteça o que acontecer. O cérebro deixa de processar os riscos. Resta apenas um pensamento: para cima, mais um passo e mais um. E então, às 15 horas daquele mesmo dia, o rádio no acampamento começou a chiar. O coração de Singh deu um salto. Era Ismanla. Senhor, estamos a dirigindo-nos para o cume, anunciou ele. A voz soava estranha, demasiado calma, quase distante. O comandante gritou para o rádio, sobrepondo-se à interferência e ao vento. Não, o tempo está mal, voltem, não conseguirão descer antes do anoitecer. Mas Ismanla ignorou o aviso e passou o aparelho a Paljur. Senhor, por favor, deixe-nos subir, disse Paljur. Havia um pedido na sua voz, quase uma súplica. Ele estava tão perto daquilo porque tudo aquilo tinha começado. Depois disso, a comunicação cortou-se. Estática, chiado, silêncio. No entanto, às 17h35, os alpinistas entraram novamente em contato e informaram: o cume foi conquistado. Foi a primeira subida indiana pela face norte. Alegria, exultação, gritos no rádio. No acampamento, abriram uma garrafa de uísque, começaram a abraçar-se. Mas a celebração durou pouco. Muito em breve, começou a famosa nevasca de 1996, que tirou a vida a muitos alpinistas, incluindo nomes conhecidos como Scott Fischer. O vento intensificou-se até se tornar um furacão. A temperatura caiu a pique. A visibilidade desceu para zero. Ficou claro para todos: era preciso salvar aquelas pessoas. Mas como? Subir com aquele tempo era suicídio. De acordo com o relatório oficial, às 20 horas, o líder Singh pediu ajuda à expedição comercial japonesa de Fukuoka. 2 alpinistas da equipa, Hiroshi Hanada e Eisuke Shigekawa, estavam no acampamento de altitude, prontos para sua tentativa de subida. O líder da equipe japonesa contactou seus homens por rádio, explicou a situação e disse a Singh que os alpinistas japoneses fariam o possível para ajudar os indianos presos. O Sherpa tradutor assegurou, em seu nome, que os japoneses tratariam esta crise como se fosse sua. Singh suspirou de alívio. A ajuda estava a caminho. Pela manhã, a tempestade acalmou e os japoneses puderam avançar em direção ao cume. Às 9, o líder da equipe japonesa informou Singh que os 2 alpinistas se tinham deparado com Murup, que estava com graves geladuras. Os lábios enegrecidos, os dedos imóveis, o olhar turvo. Mas tudo o que os japoneses fizeram foi ajudá-lo a prender-se à corda fixa. Verificaram o mosquetão e depois continuaram a sua subida, sem sequer tentarem descer o ferido ou prestar mais ajuda. Simplesmente foram para o cume. Morup ficou pendurado na corda, a congelar lentamente. E 2 horas depois, sob um céu limpo e com tempo excelente,
Os 2 alpinistas japoneses e os seus 3 sherpas encontraram Smanla e Paljor. Estavam sentados na encosta, abraçados, a tentar manter o calor. Os lábios estavam azuis, os movimentos lentos. Mas os japoneses, mais uma vez, não pararam. Não lhes deram água, não tentaram ajudar a descer. Continuaram a caminhar para o cume. O cume era mais importante. Singh escreve no seu relatório, e as palavras estão marcadas pela dor. Por quê? Por que é que não deram sequer uma gota de água aos nossos alpinistas moribundos? Como é que, do ponto de vista da ética do alpinismo, os japoneses não nos deixaram qualquer esperança? Será que o cume era mais importante do que vidas humanas? No entanto, a polícia indiana também não fica bem nesta história. Eles informam a mãe de Paljor que o filho está desaparecido. O corpo não foi encontrado. As autoridades indianas prometem cuidar da família. Ouvem-se belos discursos sobre dever, honra, serviço à pátria. Mas a mãe de Paljor pagam apenas uma indenização única do seguro no valor de $35, e depois apenas $36 a cada 2 meses. Não se consegue viver com esse dinheiro. A família volta a cair na pobreza da qual Paljor tentava tirá-la. E como já foi dito, durante muitos anos, as pessoas questionaram-se a quem pertenciam realmente aquelas botas verdes. Muitos supunham que era Dorje Nulup, outros achavam que era Simanla, mas era Paljor. O local onde ele jaz é chamado de Caverna das Botas Verdes. É um pequeno abrigo a 8.500 metros de altitude, protegido do vento por uma rocha saliente. Tornou-se um local de descanso para os alpinistas no caminho de volta do cume. Ali, eles podem sentar-se, encostar as costas à pedra fria, recuperar o fôlego, comer uma barra energética, beber um gole de chá quente da garrafa térmica, apesar da companhia. Alguns falam com ele. Olá, amigo, estamos quase no cume. Tu também lá estiveste, não foi? Em 2006, a Caverna das Botas Verdes adquiriu uma notoriedade ainda mais sombria. O alpinista britânico David Sharp foi encontrado dentro da caverna à beira da morte. Ele ainda respirava, lentamente, com um estertor. A história teve uma enorme repercussão nos meios de comunicação social, pois naquele dia, mais de 40 pessoas passaram por Sharp a caminho do cume sem lhe prestar qualquer ajuda. Exatamente como aconteceu com os seus colegas indianos uma década antes. A história repetiu-se. As pessoas passavam por um homem moribundo porque parar significava o fim da sua própria tentativa. Talvez o fim da sua vida. O alpinista morreu naquela mesma caverna. O britânico juntou-se às Botas Verdes no seu último refúgio. O corpo de Sharp foi removido cerca de 1 ano depois, a pedido dos seus pais. Eles pagaram uma quantia enorme. Mas Paljor, mais conhecido como Botas Verdes, continuou a permanecer na sua caverna. Então, por que é que os corpos não são descidos? Esta pergunta surge constantemente. São propostas muitas soluções. Descer de helicóptero, arrastar entre nós, carregar por uma grande equipa. Parece que no século XXI deveria haver uma solução. Mas tudo isto é praticamente impossível. Analisemos ponto por ponto. Os helicópteros voam no máximo a uma altitude de 6.000 metros e apenas com tempo ideal, sem vento e com carga mínima. A maioria dos eventos de que falamos ocorre a uma altitude de cerca de 8.000–8.500 metros. Acima dos 8.000 metros começa a chamada Zona da Morte, onde o corpo humano fisicamente não consegue sobreviver por muito tempo, onde cada minuto rouba forças vitais. Um helicóptero fisicamente não consegue subir até lá. O ar é demasiado rarefeito, as pás não geram sustentação suficiente. Esta opção não funciona. Trenós. Uma boa ideia na teoria, mas o Everest não é uma encosta suave com neve fofa onde se pode deslizar. São secções rochosas com arestas afiadas, paredes de gelo com um ângulo de 60 a 70 graus, enormes fendas no glaciar com vários metros de largura, que são atravessadas por escadas de alumínio instáveis, amarradas com cordas.
Os alpinistas caem constantemente nessas fendas, afundam-se, escorregam, desaparecem na escuridão. Portanto, os trenós também não são a opção mais realista. Embora os Sherpas os usem em secções relativamente planas durante as raras descidas de corpos. Carregar o corpo é realmente a única forma que funciona de alguma maneira. Uma grande equipa sobe até ao corpo, e as pessoas, à vez, descem-no, literalmente alguns metros de cada vez. Uma pessoa puxa, 2 fazem a segurança, as restantes descansam. Depois trocam. E assim, metro a metro, hora a hora. Mas esta operação custa mais de $100.000 e mesmo por esse dinheiro será muito difícil encontrar voluntários. Porque todos os alpinistas, incluindo os Sherpas mais experientes, compreendem. É muito provavelmente um bilhete só de ida. Durante a descida do corpo, vários socorristas podem morrer. A corda pode romper-se, alguém pode escorregar, pode começar uma avalanche. A 8.000 metros de altitude, é difícil levantar uma folha de papel que caiu na neve. Os dedos não obedecem. É difícil dar um passo. Cada passo é como se fosse o último. Os pulmões ardem. É difícil respirar. Há 30% menos ar do que ao nível do mar. É um esforço físico incrível. E um corpo humano com equipamento completo pesa 100 a 150 quilos. Fato de penas, botas, cilindros de oxigênio, roupa gelada. É preciso testê-lo por vários quilómetros num terreno extremamente complexo. Relembro, ali, até respirar é difícil. Além disso, os corpos, se ficam ali por muito tempo, congelam no gelo, fundem-se com a encosta. Palger esteve ali por mais de 20 anos. O gelo fundiu-se com a sua roupa, com a sua pele. Arrancá-lo da rocha é praticamente impossível. É preciso passar várias horas a picar com um piolete, literalmente a escavá-lo, e a essa altitude, cada golpe de piolete consome uma enorme quantidade de energia. É por isso que um número tão grande de corpos mortos permanece no Everest e noutros picos de 8.000 metros. Descê-los é incrivelmente difícil, quase impossível. O irmão do alpinista falecido Palger, Finlay, recorda o momento em que viu pela primeira vez as fotografias das botas verdes na internet. Foi por acaso. Ele estava à procura de informações sobre o irmão. Queria saber alguma coisa. Descobri que lhe chamavam botas verdes ou algo do gênero. Fiquei muito abalado e não queria que a minha família soubesse. A minha mãe não teria suportado. Honestamente, é muito difícil para mim até olhar para essas fotografias. Vejo aquelas botas e percebo. Foi ele que as escolheu na loja, que as experimentou, que ficou feliz com a compra. E agora é por elas que o identificam. Sinto-me impotente. Mas será que não houve tentativas de fazer alguma coisa? Houve. Existe a história da trágica subida de Francis Arsenchef e do seu marido em 1998. Os últimos a vê-la viva foram os alpinistas Ian Woodell e Cathy O'Dowd. Encontraram-na na encosta. Ela ainda respirava, ainda falava. "Não me deixem", sussurrava ela. Mas eles não tinham forças para a descer. Eles próprios mal se aguentavam em pé. Este encontro chocou-os de tal forma que juraram voltar e descer o seu corpo. Mas isso levou tempo. O corpo de Francis foi apelidado de Bela Adormecida. Também jazia perto da trilha, e os alpinistas passaram por ela durante anos. Só 9 anos depois, em 2007, Ian Woodall regressou ao Everest para tentar fazer alguma coisa. Era a sua principal tarefa. Não iam subir ao cume. Apenas descer o corpo. Apenas cumprir a promessa. No final, Woodall, na companhia de um Sherpa, chegou ao local onde Francis Arsenchef jazia. Mas viram um monte de neve de 5 metros, acumulado por uma nevasca recente. Tiveram de cavar durante várias horas com uma pá e com as mãos, e depois mais algumas horas a retirar o corpo do gelo com um piolete. Golpe após golpe. As mãos tremiam de cansaço. A respiração falhava. "Foi a coisa mais difícil que alguma vez fiz", comenta Ian. "Muito mais difícil do que conquistar o cume.
Para o cume, vais com adrenalina, com um sonho. Mas aqui é apenas trabalho pesado e assustador. Percebes que estás a desenterrar uma pessoa. Mas tudo o que conseguiram foi cobrir o corpo de Frances com uma bandeira americana e tentar empurrá-lo para uma fenda para onde o seu marido supostamente tinha caído. Ela voou apenas alguns metros e ficou presa. O corpo da mulher ainda é visível da trilha. No entanto, agora pelo menos os alpinistas que vão para o cume não têm de passar por cima dele. Já é alguma coisa. Depois de ler na internet sobre os esforços de Ian Woodall, o irmão das botas verdes, Tingley, contactou-o por e-mail. Escreveu uma longa carta sobre o irmão, a família, sobre como era difícil saber que o seu corpo estava ali. Mas Woodall já tinha gasto todas as suas poupanças na operação com Frances, e o indiano não tinha $70 mil a mais. Onde os arranjaria? Na aldeia, onde as pessoas vivem com $1 por dia? No entanto, Ian Woodall soube de algo sobre as circunstâncias daquela expedição através dos seus contatos na comunidade de alpinismo. Acho estranho que a Polícia de Fronteira Indiana, em 2019, tenha subido ao Everest com um grande grupo, passado pelo corpo de Paujor, mas depois simplesmente se tenha reunido e voltado para casa, deixando-o lá. Além disso, posteriormente, realizaram outras expedições bem-sucedidas, mas mesmo assim não tentaram descê-lo. É um dos seus, o seu soldado. A Polícia de Fronteira Indiana declara oficialmente que, muito provavelmente, não é Paujor, e por isso não tencionam descê-lo. Não há provas, dizem eles, não há identificação. No entanto, se formos honestos, eles sabem. O líder da expedição, Mohinder Singh, descreveu em pormenor tudo o que aconteceu na montanha naquele dia e sabe exatamente onde Paujor, mais conhecido como Botas Verdes, encontrou o seu último refúgio. No seu relatório estão indicadas as coordenadas, a descrição do local, os detalhes, tudo está documentado. Com o tempo, os familiares começaram a perder toda a esperança. Resignaram-se. A mãe deixou de chorar. Já não havia mais lágrimas. Mas esta história teve um final inesperado. Em 2014, o corpo de Paujor, ou Botas Verdes, como preferirem, desaparece da sua caverna. O alpinista Noel Hanna descobriu-o em maio de 2014 ao subir ao Everest pela Rota Norte. Ele tinha se preparado para o encontro com as Botas Verdes, tinha lido sobre ele, visto fotografias, sabia onde ele estava. E, com surpresa, notou que a caverna das Botas Verdes estava vazia, completamente vazia. Apenas pegadas na neve, alguns pedaços de tecido. Além disso, muitos corpos na encosta norte, na secção que por vezes é chamada de cume do arco-íris, devido aos fatos de penas de cores vivas dos alpinistas falecidos, também desapareceram. Como se alguém tivesse passado e limpado. O alpinista calculou. Anteriormente, no caminho para o cume, podiam ver-se até 10 corpos, mas em 2014 ele contou apenas 2 ou 3. Eu tinha 95% de certeza de que Paujor tinha sido movido ou coberto com pedras, diz Noel. Mas por quem? E por quê? Ao mesmo tempo, era absolutamente incerto quem o tinha feito. O Nepal, que frequentemente organiza a descida de corpos por dinheiro, não sabia de nada. Nem os familiares dos falecidos. Ninguém encomendou a operação, ninguém pagou. O alpinista Noel Hanna supôs que poderia ter sido uma expedição chinesa, que subiu pela face norte da montanha. Os chineses tinham os recursos e a motivação para limpar a rota antes de uma subida importante ou simplesmente por respeito aos mortos. Foi 5 semanas antes da minha subida. Durante um jantar de gala com a delegação chinesa em Katmandu, sugeri aos funcionários que movessem os corpos. Disse que era o correto, que era necessário. Aparentemente, ninguém antes tinha apontado isso diretamente a um responsável do governo chinês. Eles ouviram atentamente, acenaram com a cabeça, não prometeram nada. No entanto, a China nunca deu uma confirmação oficial. Nem um comunicado de imprensa, nem uma declaração, nem uma menção nos meios de comunicação. É uma abordagem muito chinesa, diz Noel,
que trabalha frequentemente com equipes chinesas e conhece a sua mentalidade. Eles não contam o que fazem e não querem publicidade. Fizeram e calam-se, sem glória, sem recompensas, apenas trabalho. Depois desta notícia, os familiares de Paljor disseram aos jornalistas que sentiram um enorme alívio. A mãe sorriu pela primeira vez em anos. Talvez agora ele finalmente descanse, disse ela. Resta esperar que as botas verdes tenham realmente encontrado o seu tão esperado descanso. Que ele já não esteja na trilha, pisado por pés alheios. Que a montanha o tenha acolhido, não como um marco, não como um aviso, mas simplesmente como um homem que queria mudar a sua vida. E que pagou por isso com tudo o que tinha.